Você estava quase lá, quase conseguindo, quase alcançando aquilo que você queria tanto. E então você fez algo. Algo pequeno. Algo que na hora pareceu inofensivo, mas que destruiu tudo. E agora você está olhando para os destroços pensando: por que eu fiz isso? Por que eu sempre faço isso? Você brigou com pessoa que te apoiava. Você procrastinou na hora crucial. Você desistiu quando estava a centímetros do resultado. Você criou drama desnecessário. Você sabotou. De novo. E você nem sabe por quê. Você só sabe que sempre que está perto de conquistar algo importante, alguma coisa dentro de você garante que não vai acontecer. E aqui está a verdade brutal que ninguém te fala. Você não está azarada. Você não está sendo testada pelo universo. Você não está enfrentando obstáculos externos impossíveis. Você está se sabotando. Ativamente, consistentemente, inconscientemente. E você faz isso tão bem, de forma tão sutil, que nem percebe que é você quem está destruindo suas próprias chances. Você culpa circunstâncias, culpa outras pessoas, culpa timing ruim, culpa falta de sorte, mas não culpa a verdadeira responsável. Você. Porque admitir que você é sua própria inimiga é mais doloroso que continuar acreditando que o mundo conspira contra você. Então você mantém a mentira e continua sabotando e continuar sofrendo. A maioria das mulheres vai passar a vida inteira se sabotando sem perceber. Vai destruir relacionamentos que funcionavam. Vai arruinar oportunidades que sonhava. Vai sabotar conquistas que merecia. E vai morrer pensando que foi azar, que foi destino, que era para ser assim, sem nunca reconhecer que ela foi a arquiteta da própria derrota. Mas você não precisa ser uma delas. Existe um caminho onde você finalmente vê o padrão, onde você reconhece quando está se sabotando, onde você entende por que faz isso e onde você escolhe parar. Não perfeitamente, não imediatamente, mas progressivamente, até que a autossabotagem perca poder sobre você. Mulheres que transformam suas vidas não param de sentir impulso de sabotar. Elas criam círculos de força, onde autossabotagem é reconhecida e confrontada, não ignorada, onde padrões destrutivos são expostos, onde você não pode mais fingir que não está fazendo o que está fazendo. E é exatamente por isso que existe um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a organizar sua semana e ser mais produtiva e disciplinada. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo, mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de absorver o que vem a seguir. Porque o próximo insight vai te mostrar exatamente como você está sabotando sem perceber. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes você estava indo bem em algo e de repente parou de fazer o que funcionava? Estava emagrecendo e começou a comer descontroladamente. Estava economizando e fez compra impulsiva grande. Estava progredindo e simplesmente desistiu sem razão aparente. Quantas vezes você teve oportunidade incrível e inventou motivo para não aproveitar? Disseram que você era perfeita para algo e você respondeu todas as razões pelas quais não era. Te ofereceram chance e você recusou dizendo que não estava pronta. E depois ficou se perguntando por que boas coisas nunca acontecem com você. Quantas vezes você estava em relacionamento bom e criou problema do nada? Brigou por besteira. Testou a pessoa desnecessariamente. Empurrou para longe exatamente quando estava ficando próximo. E depois chorou pelo término que você mesma provocou. Quantas vezes você estava perto de terminar projeto importante e simplesmente parou? Faltava um capítulo e você abandonou. Faltava uma semana e você desistiu. Estava a 90% e você sabotou nos últimos 10%. E agora, aquele projeto está incompleto te assombrando. Você está fazendo isso agora mesmo, com alguma coisa. Tem algo na sua vida que está indo bem, e você está encontrando formas sutis de sabotar. Está criando problemas,
está procrastinando, está se afastando, está garantindo que não vai chegar onde quer chegar, e chamando isso de azar, de destino, de qualquer coisa menos o que realmente é. Autossabotagem deliberada. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para reconhecer que você finalmente está vendo o padrão. Faça um trato. Se até o final você sentir que isso não te ajudou a entender sua autossabotagem, pode retirar o like. Mas comece agora reconhecendo que você merece parar de destruir o que constrói. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem está se sabotando e culpando o mundo. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? Agora vamos fundo, porque o que vem agora vai revelar os 5 padrões de autossabotagem que você executa sem perceber. Os 5 jeitos que você garante seu próprio fracasso enquanto acha que está apenas tendo azar. O primeiro padrão é sabotar quando está perto de conseguir. Você trabalha duro, você se esforça, você progride, e quando está quase alcançando o resultado, quando está a centímetros da conquista, você para. Você procrastina, você desiste, você cria drama, você garante que não vai terminar. E você sempre tem razão boa, sempre tem justificativa plausível. Fiquei doente, surgiu emergência, perdi motivação, percebi que não era isso que eu queria. Mas se você olhar honestamente para padrão, vai ver que essas razões surgem sempre no mesmo momento. Sempre quando você está a 95% do caminho. E você racionaliza. Perdi a motivação. Surgiu algo mais importante. Não era tão importante assim. Mas a verdade é que você sabotou porque sucesso te aterroriza mais que fracasso. Porque fracasso é familiar. Você sabe como se sentir em fracasso, sabe como processar, sabe quem você é quando falha. Você conhece conversa interna de fracasso. Sabe como se consolar, sabe que desculpas dar, sabe como pedir apoio. Fracasso tem roteiro. Você executou esse roteiro centenas de vezes. Você sabe todas as falas. Então fracasso, mesmo sendo doloroso, é confortável na sua familiaridade. Mas sucesso? Sucesso é desconhecido. Você não sabe quem você seria se conseguisse. Não sabe como seria sua vida se conquistasse. Não sabe o que vem depois. Não sabe que responsabilidades viriam. Não sabe que expectativas seriam criadas. Não sabe se conseguiria sustentar. E esse desconhecido te apavora tanto que você prefere sabotar e ficar no fracasso familiar do que arriscar o desconforto do sucesso desconhecido. E tem outra coisa. Se você conseguir, você não vai mais poder usar suas desculpas. Não vai mais poder dizer, eu tentei, mas não consegui. Você vai ter que assumir nova identidade. Identidade de pessoa que consegue. E essa identidade vem com peso. Peso de ter que repetir. De ter que provar que não foi sorte, de ter que ser consistente. E esse peso te aterroriza. Pense na última vez que você estava perto de conquistar algo importante. O que aconteceu nos últimos momentos antes de você deveria ter conseguido? Você ficou doente? Você brigou com alguém? Você procrastinou? Você criou emergência? Você sabotou e chamou de azar. Mas não foi. Foi seu cérebro te impedindo de entrar em território desconhecido ameaçador. O segundo padrão é criar problemas quando está tudo indo bem. Você está em paz. Vida está fluindo. Relacionamentos estão funcionando. Trabalho está progredindo. E então algo dentro de você não aguenta. Não aguenta a paz. Não aguenta quando tudo funciona. Então você cria problema. E começa pequeno. Você questiona algo que estava funcionando. Você foca em detalhe insignificante e transforma em questão. Você pega pequena imperfeição e magnifica até virar crise. Você procura pelo em ovo até encontrar. E quando encontra, você usa como prova de que paz era ilusão, de que você estava certa em não confiar. Você briga por besteira. Você questiona o que estava funcionando. Você cria drama onde não existia.
Você perturba águas calmas. Porque você está tão acostumada com caos que paz te desconforta. Caos é seu estado natural. É seu ambiente familiar. Então, quando você experimenta paz, você inconscientemente recria o caos, porque é onde você se sente em casa. E tem razão biológica para isso. Seu sistema nervoso foi calibrado por anos de caos, de instabilidade, de drama. Então, quando o ambiente fica calmo, seu corpo interpreta como anormal, como perigoso até, porque calma significa que algo ruim está prestes a acontecer. Então, melhor criar o caos agora de forma controlada do que esperar caos incontrolável chegar. É como pessoa que cresceu em ambiente caótico. Ela sabe como funcionar em caos. Sabe como sobreviver em drama. Mas paz? Paz a deixa ansiosa. Porque ela não sabe o que fazer com paz. Não sabe como se comportar. Não tem roteiro para a paz. Então ela recria caos familiar, onde ela tem roteiro, sabe papel, conhece falas. E você nem percebe que está fazendo. Você acha que problema surgiu naturalmente, que a outra pessoa provocou, que circunstância mudou. Mas se você olhar honestamente, vai ver que, você iniciou. Você plantou semente de conflito quando estava tudo bem, porque não consegue tolerar quando tudo está funcionando. E depois que você cria caos, você se sente estranhamente aliviada, porque agora você está em território familiar. Agora você sabe o que fazer. Agora você tem problema para resolver, drama para processar, conflito para navegar. E isso, mesmo sendo doloroso, é mais confortável que paz perturbadora. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui. Eu leio todos os comentários e quero saber se você está reconhecendo esses padrões brutais em você. O terceiro padrão é recusar oportunidades dizendo que não está pronta. Te oferecem promoção e você diz que não está qualificada. Te convidam para participar de algo importante e você diz que não está preparada. Te dão chance e você lista todas as razões pelas quais você não deveria receber. E você acha que está sendo humilde, está sendo realista, está sendo honesta sobre suas limitações. Mas não está. Você está se sabotando, porque ninguém nunca está 100% pronta. Pessoas que aceitam oportunidades não estão mais prontas que você. Elas apenas não usam falta de prontidão como desculpa para recusar. Você rejeita oportunidades antes que elas possam te rejeitar. Você diz não antes que descubram que você não é perfeita. Você se elimina preventivamente e chama isso de humildade quando na verdade é medo disfarçado de modéstia. É autossabotagem disfarçada de autoconsciência. E então, você fica ressentida. Ressentida com pessoas que aceitaram oportunidades que você recusou. Ressentida porque elas estão onde você poderia estar. Mas você não admite que você poderia ter aceitado também. Que ninguém te impediu exceto você mesma. Então você culpa sorte, conexões, privilégio, qualquer coisa menos sua própria recusa. O quarto padrão é testar pessoas até afastá-las. Você conhece alguém que te trata bem, alguém que te valoriza, alguém que demonstra interesse, cuidado, consistência. E então, algo dentro de você precisa testar. Precisa confirmar que essa pessoa vai te abandonar como você acredita que todos vão. Então você testa. Você age de forma que força a pessoa a mostrar limite. Você empurra. Você provoca. Você cria situações impossíveis. Você exige coisas irreais. Tudo para provar que você estava certa. Que pessoa vai embora. Que você não é digna de ser amada. Que abandono é inevitável. E quando a pessoa finalmente vai embora, depois de meses aguentando seus testes, você diz: viu? Eu sabia, todo mundo me abandona. Mas você não vê que você criou o abandono. Você garantiu que aconteceria. Você sabotou até que a pessoa não teve escolha, exceto sair. E agora você usa essa saída como prova de que você não é amável. É ciclo perfeito de autossabotagem. O quinto padrão é convencer-se de que não merece. Você conquista algo, finalmente, depois de muito esforço. E em vez de celebrar, você minimiza. Você diz que foi sorte,
que foi fácil, que qualquer um conseguiria, que não é grande coisa. Você rouba de si mesma o prazer da conquista. E mais que isso, você se convence de que não merecia conquistar, que foi erro, que não deveria ter conseguido, que logo vão descobrir que você não é tão boa. Então você vive com a ansiedade constante de ser descoberta como fraude. E essa ansiedade te impede de aproveitar conquista, te impede de construir em cima dela, te paralisa e eventualmente você sabota a conquista. Não diretamente, mas através de 1000 pequenas ações que garantem que você vai perder o que conquistou, porque você não se permitiu acreditar que merecia. Então seu inconsciente trabalha para alinhar realidade com sua crença interna de não merecimento. Considere o caso de uma mulher que finalmente conseguiu promoção que queria há anos. Ela trabalhou duro, ela merecia. Todo mundo reconhecia isso. Mas quando a promoveram, ela não celebrou. Ela ficou ansiosa. Ficou com síndrome do impostor brutal. E sabe o que ela fez? Começou a chegar atrasada. Começou a cometer erros que não cometia antes. Começou a procrastinar em responsabilidades importantes, não de forma óbvia, mas de forma sutil o suficiente para prejudicar performance sem parecer intencional. Ela estava sabotando. E 6 meses depois, quando a demitiram, ela disse: "Viu? Eu sabia que não merecia. Eu sabia que não era boa o suficiente." Mas ela era boa o suficiente. Ela só não acreditava. E essa falta de crença criou comportamentos que garantiram que ela perderia o que conquistou. Profecia autorrealizável perfeita. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está percebendo como você sabota e depois culpa circunstâncias externas. Agora vou te revelar algo que vai mudar completamente como você enxerga autossabotagem. Algo que explica por que você faz isso. Por que você destrói o que constrói? Por que você é sua pior inimiga? Autossabotagem não é fraqueza, é proteção. Parece contraditório. Como destruir suas próprias chances pode ser forma de proteção? Mas é, porque seu cérebro está tentando te proteger, não de fracasso, de algo muito pior, de medo do desconhecido que vem com sucesso. Você conhece fracasso. Você viveu nele. Você sabe como se sentir quando falha. Sabe como processar decepção. Sabe como lidar com não conseguir. Fracasso é território familiar. Você navegou nele tantas vezes que desenvolveu o mapa. Você sabe todos os caminhos. Sabe onde ficam armadilhas. Sabe como se consolar. Sabe como sobreviver. E mais que isso, você desenvolveu identidade baseada em fracasso. Você é a pessoa que as coisas não dão certo. A azarada. A que sempre tenta, mas não consegue. E essa identidade, mesmo sendo dolorosa, te dá senso de si. Te dá previsibilidade. Te dá papel. Você sabe quem você é quando falha. Mas sucesso? Sucesso é terra desconhecida. Você não sabe como é chegar lá. Não sabe quem você seria se conseguisse. Não sabe o que vem depois. Não sabe que responsabilidades viriam. Não sabe que expectativas seriam criadas. Não sabe se conseguiria sustentar. E todo esse desconhecido apavora seu cérebro. E tem algo ainda mais profundo. Se você conseguir, você vai ter que abandonar a identidade de fracasso. Vai ter que se tornar pessoa diferente. Pessoa que consegue, pessoa que sustenta, pessoa que tem sucesso. E abandonar identidade, mesmo identidade negativa, é como morrer. Porque se você não é mais pessoa que falha, quem você é? Então seu cérebro, tentando te proteger desse medo, te sabota, te mantém no fracasso familiar, te impede de entrar no sucesso desconhecido, e faz isso tão sutilmente que você não percebe. Você acha que está tendo azar, que está enfrentando obstáculos, que não é sua hora, quando na verdade é seu cérebro te protegendo de algo que ele interpreta como ameaça. E cérebro não faz distinção entre ameaça real e ameaça percebida. Para ele, sucesso desconhecido é tão ameaçador quanto perigo físico. Então, ele ativa mesmo os mecanismos de proteção. Ele te sabota para te manter segura, mesmo que essa segurança seja prisão,
mesmo que essa proteção seja paralisante. Seu cérebro absorve o ambiente como uma esponja absorve água. Se você convive com pessoas que se sabotam, você sabota. Se você convive com pessoas que confrontam autossabotagem, você confronta. Não é falta de força de vontade, é biologia. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a organizar sua semana para dar conta de todas as demandas. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas guarde esse link. Você entra depois de terminar este vídeo, porque o que vem a seguir vai te mostrar como parar de se sabotar. Mas tem outra razão para a autossabotagem. Uma ainda mais profunda. Você não acredita que merece. No fundo, você carrega a crença de que você não é digna de sucesso, de amor, de felicidade, de conquista. E quando algo bom acontece, quando você está perto de conquistar, essa crença inconsciente grita: isso não é para você. Você não merece isso. E então, você age de acordo com essa crença. Você sabota para alinhar realidade externa com crença interna, porque viver com essa dissonância, essa diferença entre o que você tem e o que acredita que merece, é insuportável. Então, você resolve a dissonância, destruindo o que você tem. E de onde vem essa crença de não merecimento? De 1000 lugares. De infância, onde te disseram que você não era boa o suficiente. De relacionamentos onde te trataram como se você não tivesse valor. De fracassos passados que você interpretou como prova de inadequação. De comparações constantes onde você sempre saiu perdendo. E você internalizou tudo isso. Construiu identidade baseada em não merecimento. E agora, mesmo quando conquista, mesmo quando merece, mesmo quando é digna, você não consegue acreditar. Porque acreditar que você merece exigiria desconstruir toda a identidade que você construiu baseada em não merecer. E desconstruir identidade, mesmo identidade negativa, é aterrorizante. Porque se você não é a pessoa que não merece, quem você é? Se você deixar de ser a fracassada, a azarada, a que nada dá certo, o que sobra? Você tem que construir identidade nova. E construir identidade é trabalho brutal. Então é mais fácil sabotar e manter identidade antiga. E tem algo ainda mais profundo sobre transmissão intergeracional de autossabotagem. Você aprendeu a se sabotar observando. Observando mãe sabotar próprias oportunidades. Observando a avó aceitar menos do que merecia. Observando mulheres ao redor recusarem chances, minimizarem conquistas, destruírem o que construíam. E você absorveu isso. Não através de palavras, mas através de observação silenciosa. Você viu que mulheres em sua família não sustentam sucesso, que elas chegam perto e desistem, que elas conquistam e se sentem impostoras, que elas recebem elogios e minimizam. E você aprendeu que isso é o que mulheres fazem. Você herdou o padrão de sabotagem como herda gene, não biologicamente, mas comportamentalmente. E agora você executa padrão que vem de gerações, padrão que sua mãe executou, que a avó dela executou, que bisavó dela executou. Você está vivendo herança de autossabotagem que ninguém nunca quebrou. E quebrar padrão intergeracional é ato revolucionário, porque você não está apenas mudando para você está mudando para todas que vieram antes e todas que virão depois. Você está dizendo, para aqui, eu vou ser a que quebra ciclo. E isso exige coragem brutal. Se você se reconheceu nisso, comenta aqui embaixo. Só isso. Quero ver quantas de vocês estão se sabotando por não acreditarem que merecem. Agora, vou te revelar os sinais de que você está prestes a sabotar. Porque autossabotagem não acontece de repente. Ela tem sinais de alerta, tem padrões que precedem. E se você aprender a reconhecer esses sinais, você pode interromper sabotagem antes que ela aconteça. Primeiro sinal: ansiedade crescente quando está indo bem. Quando você está progredindo,
Quando está conquistando, você deveria se sentir feliz, realizada, animada. Mas não se sente. Você se sente ansiosa, inquieta, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, como se sapato fosse cair a qualquer momento. E você começa a procurar problemas. Vasculha a situação procurando o que pode dar errado. Antecipa catástrofes. Imagina piores cenários. E quanto mais você faz isso, mais ansiosa fica. Até que a ansiedade se torna insuportável. E o único jeito de aliviar essa ansiedade é criando o desastre que você está antecipando. Porque pelo menos desastre criado é controlado. Você escolhe quando acontece. Você escolhe como acontece. É melhor criar desastre agora do que viver em terror esperando o desastre incontrolável chegar. Então você sabota e chama de proteção, quando na verdade é autodestruição. Essa ansiedade não é premonição. É seu cérebro te alertando que você está entrando em território desconhecido, que você está saindo do fracasso familiar e entrando no sucesso ameaçador. E essa ansiedade é prelúdio de sabotagem. É seu sistema te preparando para destruir o que está construindo para voltar para a zona familiar. Segundo sinal: impulso de criar problema do nada. Está tudo calmo, tudo funcionando, e de repente você sente necessidade de mexer, de questionar, de criar conflito, de perturbar paz. Você procura pelo em ovo, inventa preocupação, magnifica pequenas coisas, porque paz te incomoda mais que caos. E você racionaliza esse impulso. Diz que está sendo realista, que está identificando problemas reais, que está sendo prevenida. Mas se você for honesta, vai ver que está inventando problemas. Está transformando não questões em questões. Está criando drama onde não existia. Porque caos te acalma mais que paz. E quanto mais você segue esse impulso, mais forte ele fica. Você treina cérebro que paz significa perigo, que calma precede tempestade. Então, você cria tempestade preventivamente e garante que nunca experimenta paz sustentável, porque sempre sabota antes que paz se consolide. Terceiro sinal: voz interna dizendo que você não merece. Você conquista algo e imediatamente voz interna minimiza. Foi sorte, não vai durar, você não é tão boa, logo vão descobrir. Essa voz é prelúdio de sabotagem, porque se você não merece, seu inconsciente vai trabalhar para garantir que você perca o que tem. E essa voz tem tom específico. Não é sua voz consciente, é voz mais antiga, mais profunda, voz que internalizou críticas de infância, voz que absorveu crenças limitantes, voz que carrega gerações de autossabotagem. E ela fala com autoridade, como se fosse verdade absoluta. E você acredita. Quarto sinal: pensamentos de desistir quando está quase terminando. Você está 90% do caminho e de repente pensa: para que continuar? Isso não vai levar a nada, não vale o esforço. Esses pensamentos surgem exatamente quando você está perto de conseguir. Não é coincidência, é seu cérebro tentando te sabotar no último momento. Quinto sinal: necessidade de testar pessoas que te tratam bem. Quando alguém é consistentemente bom com você, algo dentro de você precisa confirmar que vai acabar. Então você testa, exige, provoca, para garantir que pessoa vai embora, para provar que você não é digna de amor. É sabotagem preventiva disfarçada de proteção. E quando você reconhece esses sinais, quando você vê padrão se formando, você tem escolha. Você pode continuar no automático e sabotar. Ou pode interromper padrão. Não perfeitamente, não sem esforço, mas conscientemente. Você pode ver impulso de sabotar e escolher não obedecer. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de mais anos, se sabotando e culpando o azar. Mas tem algo ainda mais profundo que preciso revelar. Algo sobre diferença entre pessoas que se sabotam e pessoas que não se sabotam. Porque todas sentem impulso. Todas têm momentos de dúvida. Todas sentem medo do sucesso.
A diferença não é na presença desses sentimentos. É no que fazem com eles. Pessoas que se sabotam, obedecem impulso. Sentem vontade de desistir e desistem. Sentem vontade de criar conflito e criam. Sentem vontade de recusar oportunidade e recusam. Elas confundem sentimento com comando. Acham que se sentem vontade, devem fazer. Então, fazem. E sabotam. E elas operam no automático. Não questionam o impulso. Não examinam de onde vem. Não consideram se é racional. Simplesmente sentem e agem. É reação instantânea. É como reflexo. Impulso surge e elas executam antes mesmo de perceber que estão fazendo. E depois racionalizam. Criam história que justifica a sabotagem. Pessoas que não se sabotam reconhecem impulso, mas não obedecem. Elas sentem vontade de desistir e pensam: esse é meu padrão de sabotagem. Eu reconheço, mas não vou obedecer. Elas sentem ansiedade quando está indo bem e pensam: isso é medo do sucesso, não é premonição. Elas veem padrão e escolhem diferente. E elas criam espaço entre impulso e ação. Impulso surge. Elas pausam, observam, questionam. De onde vem esse impulso? É racional ou é padrão de sabotagem? E nesse espaço de observação, elas criam possibilidade de escolher. Escolher conscientemente em vez de reagir automaticamente. E aqui está o que é mais libertador. Você não precisa não sentir impulso de sabotar. Você apenas precisa não obedecer. Você pode sentir ansiedade e continuar. Pode sentir vontade de desistir e persistir. Pode sentir que não merece e aceitar mesmo assim. Sentir e fazer são coisas diferentes. Você não controla o que sente. Sentimentos surgem. Impulsos aparecem. Você não escolhe isso. Mas você controla o que faz com o que sente. Você escolhe se obedece impulso ou se observa ele e deixa passar. E quando você separa sentimento de ação, quando você reconhece que impulso não é ordem, você quebra padrão de sabotagem. Não completamente. Não para sempre. Você ainda vai sentir impulso. Você ainda vai ter momentos onde quase obedece. Mas progressivamente, você vai reconhecer mais rápido. Vai pausar mais consistentemente. Vai escolher diferente mais frequentemente. Até que não obedecer se torna mais natural que obedecer. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada que possa te ajudar a parar de se sabotar. Agora vou te revelar algo crucial sobre custo real de autossabotagem. Porque você acha que sabotagem apenas te impede de conquistar o que você queria. Mas vai muito além disso. Tem custos ocultos que você não vê, mas que estão destruindo você progressivamente. O primeiro custo é erosão de autoconfiança. Toda vez que você se sabota, você quebra a promessa consigo mesma. Você diz que vai fazer e não faz. Você começa e não termina. Você conquista e destrói. E cada vez que isso acontece, você perde um pouco de confiança em si mesma. Você para de acreditar que você faz o que diz. Para de confiar que você termina o que começa. Para de crer que você consegue sustentar conquista. E essa falta de autoconfiança se espalha. Contamina tudo. Você começa a duvidar de si mesma em áreas que não têm nada a ver com sabotagem original. O segundo custo é padrão de fracasso. Quando você se sabota repetidamente, você cria histórico. Histórico de coisas que não deram certo. E então, usa esse histórico como prova de que você não consegue. Você diz: eu sempre falho. Olha meu histórico. Mas você não vê que na base você criou esse histórico. Você sabotou. Não foram circunstâncias, não foi azar, foi você. Mas você interpreta como incapacidade. E essa interpretação cria a crença de que você não é capaz de ter sucesso. E essa crença alimenta mais sabotagem. Porque se você não é capaz, por que tentar? É ciclo vicioso perfeito. O terceiro custo é arrependimento acumulado.
Cada vez que você sabota, você cria momento que você vai olhar para trás com pesar. Momento onde você estava perto e desistiu. Onde você tinha chance e recusou. Onde você podia ter conquistado e escolheu destruir. E esses momentos se acumulam. Viram peso que você carrega. Peso de tudo que você poderia ter sido e não foi. De tudo que você poderia ter conquistado e não conquistou. De tudo que você tinha e destruiu. E um dia você acorda com esse peso esmagador de "e se?" te sufocando. O que foi mais impactante para você até aqui? Comenta aqui qual padrão de sabotagem você mais reconheceu em você. Eu leio todos e quero saber o que está ressoando. Se você continuar se sabotando, veja o que vai acontecer. Daqui a 1 ano, você vai ter sabotado mais oportunidades. Daqui a 5 anos, você vai ter criado histórico ainda maior de fracassos autoimpostos. Daqui a 10 anos, você vai acordar e perceber que você foi sua própria inimiga a vida inteira. E o mais cruel é que você não vai poder culpar ninguém. Não vai poder dizer que mundo conspirou contra você, que outras pessoas te impediram, que circunstâncias foram impossíveis. Você vai ter que admitir que você se impediu. Que você criou seus próprios obstáculos, que você garantiu o próprio fracasso. Mas se você começar a reconhecer padrão agora, se você começar a ver quando está se sabotando, se você começar a escolher não obedecer impulso, tudo muda. Não instantaneamente, não perfeitamente, mas progressivamente. Você começa a completar o que começa, a aceitar o que conquista, a sustentar o que constrói. E daqui a 1 ano, você vai olhar para trás e vai ver conquistas que você não sabotou, oportunidades que você não recusou, relacionamentos que você não destruiu. E você vai começar a criar histórico novo, histórico de sucesso. E esse histórico vai criar crença nova, crença de que você é capaz. Mas a maioria das mulheres nunca vai fazer essa mudança. Sabe por quê? Porque reconhecer que você é sua pior inimiga é doloroso demais. É mais fácil culpar mundo, mais confortável ser vítima de circunstâncias, mais simples manter identidade de azarada do que assumir que você criou própria má sorte. E essa recusa em ver, essa insistência em culpar externo, é o que mantém milhões de mulheres presas. Elas continuam se sabotando, continuam destruindo o que constroem, continuam recusando o que merecem e continuam culpando tudo exceto a verdadeira responsável, elas mesmas. Considere o caso de uma mulher que finalmente viu o padrão. Ela estava em terapia há meses, falando sobre relacionamentos que nunca davam certo, sobre oportunidades profissionais que sempre escapavam, sobre projetos que sempre ficavam incompletos. E ela culpava os homens, culpava chefes, culpava circunstâncias. Até que terapeuta perguntou algo simples. O que você fez 5 minutos antes de cada relacionamento terminar? 5 minutos antes de cada oportunidade ser perdida? 5 minutos antes de cada projeto ser abandonado? E ela foi forçada a olhar, realmente olhar, e viu padrão devastador. Em cada relacionamento, ela criou briga enorme poucos dias antes de chegar em nível de intimidade que apavorava ela. Em cada oportunidade profissional, ela sabotou performance exatamente antes de promoção. Em cada projeto, ela procrastinou nos últimos 5%. Ela era a constante. E reconhecer isso foi brutal, foi doloroso, foi humilhante, mas também foi libertador. Porque se ela era problema, ela também podia ser solução. Se ela estava se sabotando, ela podia parar. Ela não estava sendo conspirada pelo universo, estava conspirando contra si mesma. E isso ela podia mudar. Sabedoria que não é compartilhada morre. Se isso te ajudou a ver seu padrão de sabotagem, compartilha. Pode mudar a vida de alguém que está se destruindo sem perceber. E tem uma última verdade brutal que preciso compartilhar. Sobre urgência de parar de se sabotar. Por que você acha que pode continuar mais um pouco? Que pode sabotar mais algumas vezes? Que pode mudar depois? Mas cada sabotagem torna a próxima sabotagem mais provável. Porque cada vez que você sabota, você reforça padrão.
Você treina cérebro, que é isso que você faz. Você cria sulco neural mais profundo, e quanto mais fundo o sulco, mais difícil sair dele. Quanto mais você sabota, mais automático se torna. Até que você nem percebe mais que está fazendo. E tem outra coisa. Você está envelhecendo. Cada ano que passa, você tem menos energia para recomeçar, menos tempo para reconstruir, menos paciência para tentar de novo. Se você continua se sabotando aos 20, 30 anos, ainda tem tempo de recuperar. Mas se continua aos 40, 50, 60, cada sabotagem te custa anos que você não recupera. Então, urgência é real. Não é exagero. Não é pressão artificial. É reconhecimento brutal de que tempo está passando. E cada dia que você se sabota é dia que você não volta. É oportunidade que não retorna. É conquista que não recupera. Então, parar de se sabotar não é apenas importante. É urgente. E antes de finalizar, preciso esclarecer algo crucial sobre diferença entre responsabilidade e culpa. Porque quando você reconhece que está se sabotando, reação instintiva é se culpar, se odiar, se punir. Mas culpa não ajuda. Culpa paralisa. Culpa alimenta ciclo de sabotagem. Responsabilidade é diferente. Responsabilidade diz: eu fiz isso, eu reconheço meu papel, e agora eu posso escolher diferente. Responsabilidade é empoderadora. Culpa diz: eu fiz isso, eu sou terrível, eu mereço sofrer. Culpa é paralisante. Quando você reconhece autossabotagem, você não está se culpando, você está se responsabilizando. Você está dizendo: eu tenho esse padrão, eu entendo de onde vem, e eu posso mudá-lo. Não porque você é má, mas porque você é humana, e humanos têm padrões, e padrões podem ser mudados. E essa distinção é crucial, porque se você cair em culpa, você vai sabotar mais, vai usar a autossabotagem como prova de que você é terrível, e vai se punir criando mais sabotagem. É ciclo vicioso. Mas se você abraça a responsabilidade, você cria caminho de saída. Porque responsabilidade te dá poder de mudar. Você não escolheu desenvolver padrão de autossabotagem. Você aprendeu ele. De circunstâncias, de ambiente, de observação. Você não é culpada por ter desenvolvido, mas você é responsável por mudá-lo. E essa responsabilidade, longe de ser peso, é sua libertação. Porque significa que você não está presa. Você pode escolher diferente. E tem algo que preciso te contar sobre o que acontece quando você finalmente para de se sabotar. Porque você acha que vai ser mágico, que vida vai ficar perfeita, que tudo vai se alinhar. Mas não é assim. Parar de se sabotar não elimina desafios. Elimina obstáculo que você mesma criava. Quando você para de se sabotar, você não conquista tudo o que quer automaticamente. Mas você, finalmente, tem chance real. Porque antes, você estava competindo contra si mesma. Estava lutando contra inimigo externo e interno. Agora você só luta contra externo. E isso muda tudo. Você vai continuar enfrentando obstáculos, vai continuar tendo fracassos. Mas pela primeira vez, esses fracassos vão ser honestos, vão ser resultado de circunstância real, não de sabotagem interna. E fracasso honesto você pode aprender, pode ajustar, pode melhorar. Mas fracasso criado por sabotagem só te paralisa. E quando você conquista algo sem sabotar, você pode aproveitar. Pode celebrar sem ansiedade. Pode sustentar sem medo. Pode construir em cima sem destruir. Porque você não está mais operando com crença de que não merece. Você está operando com responsabilidade de que conquistou e vai honrar isso. E tem algo profundo que acontece. Quando você para de se sabotar, você cria histórico novo. Histórico de coisas que você começou e terminou. De oportunidades que você aceitou e aproveitou. De conquistas que você sustentou. E esse histórico novo cria identidade nova. Você deixa de ser pessoa que sabota e vira pessoa que completa,
que conquista, que sustenta. E essa identidade nova muda como você se vê, como você se comporta, como você escolhe. Você para de operar como se fosse sabotar e começa a operar como se fosse conquistar. E então, conquista. Mas você ainda pode mudar. Hoje, agora. Você pode começar a reconhecer padrão, pode começar a ver impulso de sabotar, pode começar a escolher não obedecer, não perfeitamente, não sempre, mas às vezes. E às vezes se transforma em frequentemente, e frequentemente se transforma em maioria das vezes. E então você quebra padrão. E vou te dar primeiro passo concreto para parar de se sabotar. Não é exercício complicado, não é terapia intensiva. É ação simples que você pode fazer agora e que vai começar a quebrar padrão. Identifique seu gatilho. Qual é o momento específico onde você tende a sabotar? É quando está 90% do caminho? É quando está indo bem demais? É quando alguém te elogia? É quando oportunidade surge? Identifique padrão específico. Momento específico. Situação específica onde sabotagem sempre acontece. E quando você identificar, você não prepara a resposta alternativa. Não para executar perfeitamente, mas para ter opção. Quando o gatilho surgir, você vai reconhecer. Aqui está. Este é o momento onde costumo sabotar. E em vez de sabotar automaticamente, você vai pausar, vai respirar, vai lembrar. Eu reconheço esse padrão, e eu escolho não executá-lo hoje. Não vai funcionar sempre. Às vezes você vai sabotar mesmo reconhecendo, mas às vezes você não vai. E essas vezes, onde você não sabota, vão criar evidência nova. Evidência de que você pode escolher diferente. E essa evidência vai começar a mudar crenças sobre quem você é. E tem outra coisa crucial. Celebre quando não sabotar. Mesmo que o resultado não seja perfeito, mesmo que não consiga tudo o que queria. Se você não sabotou, isso é vitória, porque você quebrou o padrão. E quebrar padrão, mesmo uma vez, prova que você pode fazer de novo. Cada vez que você reconhece impulso e não obedece, você está reescrevendo programação. Está criando novo sulco neural. Está ensinando o cérebro que existe opção diferente. E quanto mais você faz isso, mais fácil fica. Até que não sabotar se torna mais natural que sabotar. E tem algo profundo sobre legado de parar de se sabotar. Não é apenas sobre você. Quando você quebra padrão intergeracional de sabotagem, você está mudando o futuro. Você está mudando para filhas que você pode ter, para sobrinhas, para mulheres mais jovens que observam você. Porque da mesma forma que você aprendeu a sabotar observando mulheres ao redor, outras mulheres estão aprendendo observando você. E quando você para de sabotar, quando você sustenta conquistas, quando você aceita sucesso, você está modelando possibilidade diferente. Você está mostrando que mulher pode conquistar e sustentar, pode ter sucesso e aproveitá-lo, pode aceitar oportunidade e merecê-la. E essa modelagem é revolucionária, porque você está quebrando o padrão que vem de gerações. Está criando caminho novo onde antes só existia sabotagem. E isso não é sobre ser perfeita. Não é sobre nunca mais sentir impulso de sabotar. É sobre reconhecer impulso e escolher diferente mais vezes do que não. É sobre criar histórico novo. Histórico onde você mais completa do que abandona. Mais aceita do que recusa. Mais sustenta do que destrói. E esse histórico novo se torna identidade nova. Você deixa de ser mulher que sabota e vira mulher que conquista. Não perfeitamente, não sempre, mas consistentemente o suficiente para que identidade mude. E quando identidade muda, tudo muda. Porque você para de operar como se fosse sabotar e começa a operar como se fosse conquistar. E o mais poderoso, você inspira outras a fazerem o mesmo, porque quando mulheres veem você parando de se sabotar, elas pensam: se ela pode, eu também posso. E então, elas tentam. E algumas conseguem, e quebram o próprio padrão. E ciclo de sabotagem intergeracional finalmente termina, porque você escolheu ser a que para. E como você vai saber que está realmente mudando?
Como vai saber que não está apenas trocando uma forma de sabotagem por outra? Aqui estão sinais de que você está curando autossabotagem. Você começa a terminar projetos. Não perfeitamente, mas você termina. Você chega aos 100% em vez de parar aos 90%. Você completa em vez de abandonar. E cada conclusão reforça a crença de que você é pessoa que termina o que começa. Você aceita elogios sem minimizar. Quando alguém reconhece conquista, você diz obrigada. Em vez de listar razões pelas quais não foi grande coisa, você permite que reconhecimento entre. Você deixa que validação externa coexista com validação interna. Você não sabota a própria reputação, negando conquistas. Você sustenta o que conquista. Você não destrói relacionamento bom. Não abandona oportunidade valiosa. Não sabota progresso consistente. Você reconhece quando está indo bem e permite que continue indo bem. Você tolera paz sem criar caos. Você aguenta sucesso sem destruí-lo preventivamente. E o mais profundo, você sente ansiedade quando está indo bem, mas não age baseada nela. Ansiedade ainda surge. Impulso de sabotar ainda aparece, mas você reconhece. Esse é meu medo do sucesso. Não é realidade. Não vou obedecer. E você continua, desconfortável, ansiosa, mas continuando. E aqui está a decisão final que você precisa tomar. A decisão que ninguém pode tomar por você. A decisão que vai definir trajetória do resto da sua vida. Você vai continuar sendo sua pior inimiga ou vai começar a ser sua aliada? Porque todo dia você escolhe. Toda vez que impulso de sabotar surge, você escolhe. Obedecer ou observar. Destruir ou construir. Sabotar ou sustentar. E cada escolha individual parece pequena, parece insignificante. Mas essas escolhas pequenas se somam, se acumulam, criam padrão, definem identidade, constroem vida. E daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você vai olhar para trás e vai ver resultado cumulativo de milhares dessas escolhas pequenas. E vai ser resultado de sabotagem ou resultado de sustentação. Não porque você teve sorte ou azar, mas porque você escolheu. E a pergunta brutal é: quanto tempo você vai continuar se sabotando antes de parar? Mais 1 ano? Mais 5? Mais 10? Quanto da sua vida você vai desperdiçar sendo sua própria inimiga antes de decidir que chega? Porque cada dia que você adia essa decisão é dia que você perde. É oportunidade que você sabota. É conquista que você destrói. Então a decisão é agora. Não amanhã. Não na próxima segunda. Não quando você se sentir pronta. Porque você nunca vai se sentir pronta para parar de se sabotar. Vai se sentir apavorada. Vai se sentir vulnerável. Vai se sentir exposta. Mas vai precisar escolher mesmo assim. Escolher parar mesmo com medo. Escolher sustentar mesmo com ansiedade. Escolher conquistar mesmo com incerteza. Se você chegou até aqui e isso mudou algo em você, deixa o like. Isso me mostra que você finalmente está vendo como você é sua pior inimiga e está pronta para parar. Agora você entende que autossabotagem não é azar, é padrão. Você entende os 5 jeitos que você sabota. Você entende por que faz isso. Você entende os sinais de que está prestes a sabotar. Você entende custo real. Você entende diferença entre sentir impulso e obedecer impulso. A pergunta agora é: você vai apenas concordar ou isso vai te fazer mudar? Você vai continuar se sabotando e culpando o mundo? Ou vai reconhecer padrão e escolher diferente? Deixa nos comentários qual padrão de sabotagem você mais usa. Compartilhe com quem está se destruindo sem perceber. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada de parar de ser sua pior inimiga. Não o ignore, porque transformação não acontece em reconhecer passivamente. Acontece em ver padrão e escolher ativamente parar de executá-lo. A escolha sempre foi sua e sempre será.